Meu nome é Tayane, eu sou da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do curso de Educação do Campo. E hoje nós estamos aqui com a dona Derleide de Souza Pereira Gaspar. Nós vamos entrevistá-la hoje. A idade dela é de 50 anos, profissão doméstica. Hoje ela vai contar um pouco da vida dela, desde o passado ao presente até os dias de hoje. Então, dona Derleide, como que foi a sua infância, assim? A minha infância foi boa. Morei na Penha e com o tempo minha mãe achou que não seria um lugar bom. Viemos para Itaguaí, roça, moramos num sítio grande, né, com várias famílias. E toda a minha criação foi baseada em alimentos frescos, juntamente com meus irmãos, e muito de brincadeira, né, que edificante. A senhora nasceu aonde? Nasci na Tijuca, né, dia 13/9 de 1967. E por que a sua mãe, ela achou que a Penha não seria um bom lugar assim para criar vocês? Naquela época já havia muita guerra de tráfico. A gente morava no morro e já naquela época a casa da minha mãe foi invadida uma vez e ela já procurou falar com meu pai que não seria bom que a gente fosse criar ali. Aí ele se mudou de emprego e nessa mudança de emprego foi para Itaguaí, um lugar calmo, tranquilo, onde foi a minha criação, a minha e dos meus irmãos. E no meio dessa guerra, assim, como que vocês faziam para ir à escola, trabalhar? Naquela época, a escola era perto da minha casa, não era muito longe. Né? Ali em Itaguaí eu cursei, entrei na segunda série e ali não tinha tráfico. Itaguaí naquela época não tinha, o tráfico não era muito avançado. Era muito calmo, muito tranquilo. Entendeu? E cercado de hospital, cercado de mercados e farmácia, centro de Itaguaí. Muito bom de se morar, muito bom a convivência naquela época. A senhora pode dizer que o acesso à educação e à saúde, à moradia naquela época para vocês era boa? Muito boa. Muito Comparado boa. com Em comparação de hoje, se pudesse voltar um tempo atrás, Itaguaí, médico, saúde, a escola muito boa, era muito bem preparada e não tinha muito o que reclamar. Né? Alguns professores faltavam, outros não, mas a diretoria daquele colégio naquela época era muito frequente, né? Coisa que eu não vejo hoje. E na diretoria de alguns colégios, a gente tinha horário de entrar, tinha alimentação na hora certa, cantava-se o hino nacional para entrar, muito bem organizado. A senhora estudou até quantos anos? Até que série? 7ª série. A senhora estudou até que série? 7ª série. Não pude cursar o resto do primeiro grau, porque mudamos de Itaguaí para o local onde a gente mora hoje, que é o Jardim Maracanã. E na época, aqui nesse colégio, em Bananal, não tinha 7ª série. Era até a 4ª série. E, pela ironia do destino, eu tive que parar de estudar para trabalhar, para ajudar os meus irmãos, porque o colégio era em Paracambi e era tudo pago. Passagem, alimentação, material de escola. Aqui não tinha tudo na mão, tinha que ser pago. A passagem era caríssima. E nessa mudança de Itaguaí para o Jardim Maracanã, que a senhora teve que parar de estudar, aqui não tinha a continuação para a senhora ter a pátua para o resto dos seus estudos. Sim. E naquela época a senhora não tinha condições de pagar a escola e a educação, né? Isso. Como que foi isso, assim, para a senhora? Eu tive, lamentável, até hoje eu tento voltar para o meu colégio para estudar, para terminar, é um sonho que eu tenho, mas por enquanto está arquivado. Tive que trabalhar em casa de família, para ajudar pelo menos os 2 irmãos. Eu e minha outra irmã, que hoje está fazendo faculdade.
Paramos a nossa vida para ajudar nossos irmãos. Foi válido, porque eles hoje têm estudo, mas nessa mudança, muita coisa mudou nessa vida. Por exemplo, fui trabalhar em casa de família. Não era o salário completo, era metade da metade do salário. Ou seja, se o salário era 600, eu ganhava 150. Metade de 600 era 300, eu ganhava 150. Sendo que trabalhava o mês todo. Entendeu? E não tinha carteira assinada, não tinha FGTS, não tinha respaldo do governo que os patrões dessem pra gente. Hoje, eu tenho carteira assinada já há 18 anos, FGTS, tudo pago, devido à lei que o garotinho, que era, na época era governador, sancionou essa lei e nós temos esse respaldo no nosso trabalho. Nesse período que a senhora largou os estudos por falta de condições e teve que ir trabalhar para poder ajudar os seus irmãos, todos os seus irmãos são formados? Como é que é? Não. Eles também tiveram que parar porque um se formou no segundo grau, graças a Deus, mas o outro não conseguiu devido à dificuldade, à distância e o dinheiro também, que na época não tinha. Então teve que parar para poder estudar. Teve que parar. A senhora tem quantos irmãos? 5. Quantos deles são formados? 2. Os 5, só 2. Isso. Não, 3 são formados. Só 3. Só 3. E desses, quanto cursaram a faculdade? Só uma curso de faculdade. Os outros não tiveram A chance por falta de dinheiro. Porque a dificuldade é imensa. a dificuldade em ter acesso à educação Isso. pública e particular. E particular também. Isso. E nesse período assim que a senhora, dos seus 13 anos até os dias de hoje, como doméstica, conta um pouco pra gente da sua experiência. É válida. O passado na casa de família é muito complicado por não ter acesso a muita coisa. É uma escravidão. Não, a escravidão acabou, não acabou. É uma escravidão. Porque naquela época mesmo, a gente trabalhava, a gente não tinha carteira assinada, não tinha direito à alimentação e, como eu já te disse, era metade da metade do salário mínimo. Trabalhava 30 dias e muitas das vezes eu, como empregada doméstica, dormia com fome. E não tinha acesso à água gelada, não tinha acesso à comida, era tudo contado, tudo dividido. Muitas das vezes, eu matei a minha fome bebendo água da bica. Ou ficava feliz quando sobrava resto de comida para mim comer. Foi muito difícil, mas aprendi e hoje trabalho numa casa de família que tenho acesso a tudo. E graças ao meu bom Deus, eu não tive, nesse período do trabalho, de não ter alimentação certa, de não ter facilidade à saúde, nem a estudo. Graças a Deus não deixou eu roubar nem matar. Consegui trabalhar e hoje eu tenho minha dignidade impecável. Por quê? Trabalhar sem se alimentar é muito triste. Você preparar o almoço, preparar uma mesa, botar tudo na mesa e você saber que se sobrar você come. Se não sobrar, você não come. Isso para mim foi muito marcante, mas deu para aguentar o pique. A sua mãe, o seu pai, tinha conhecimento dessas situações que a senhora passou? Nunca. Hoje, o meu pai sabe, porque eu conto assim, como que fosse uma coisa normal. Mas eu nunca cheguei para eles para contar as coisas que eu passava no trabalho. Inclusive assédio, né, que eu sofri e eles nunca souberam. Por que a senhora nunca contou e como que foi esse assédio? Eu achava que eu não tinha necessário amargurar os meus pais com essa história de assédio ou de comida. Dava para me resolver como foi resolvido. Dava para passar, dava para suportar como foi
resolvido por Deus. A fome, sobrava comida, eu comia. O assédio, eu sabia como me resguardar. Eu fugia do meu quarto, me trancava e Deus sempre me deu proteção. A senhora chegou nessa época que a senhora sofreu o assédio a denunciar, a contar para alguém sem ser seus pais? Porque muitas das vezes, quando as mulheres passam por esse tipo de situação, elas não têm... Muitas das vezes elas tentam recorrer, mas muitas das vezes também sabendo que não vai ter solução para aquilo que aconteceu. A senhora tentou denunciar? Não tinha quem denunciar. Falar com quem? Eu contava com meus pais, não era nem por vergonha, porque também não tinha muita habilidade com os meus pais. Não tinha com quem contar. Contar para quem? Polícia, a gente não tinha acesso. Patrão, antes de você falasse, eles não resolveram nada. Não tinha, nós não tínhamos um parâmetro. Assim, vai naquela sala conversar com fulano. Não tinha essa abertura. Nunca teve essa abertura. Mas a senhora acha que não tinha essa abertura pelo fato de a senhora ser negra ou pelo fato de a senhora ser pobre? Não tinha abertura naquela época, não tinha abertura. Hoje você vê muitas histórias. Se você for procurar atrás, hoje nós temos muito acesso para a internet. Mas naquela época não tinha, nos anos 70, nos anos 80, não tinha. Não se falava disso na televisão. Não se comunicava isso no colégio. Do colégio mesmo, nunca nem ouvi falar, entendeu? E não é de fato por ser negra ou por ser pobre. Porque naquela época mesmo não se falava disso. Do sofrimento de assédio sexual com as pessoas. Os professores não falavam disso. Ninguém falava disso.